Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Que o Eterno nos abençoe nesta tarde em nome de Yeshua. Hoje vamos falar sobre a Parashá Korach. E esta Parashá é impactante. Será algo assim como um divisor de águas nas nossas vidas. Essa Parashá, ela menciona uma pessoa, um indivíduo que ele é muito proeminente na Torá. Chama-se Korach ben Itzar. E lá em Números 16:1, quando nós começamos a leitura da Torá, está escrito assim: agora Korach, o filho de Itzar, o filho de Kohat, o filho de Levi, ou seja, o que a Torá está fazendo? Nos informando quem é Korach. E assim como os espiões eram grandes líderes, Korach também era. Ele não era uma pessoa que estava à margem no acampamento. Ele era uma pessoa que tinha contato com os líderes, com Moshe, com Aharon e os demais, diário. E ele era sábio, segundo o Midrash, ele era sábio e ele estava entre os carregadores da arca. Eu quero que você guarde essa informação agora, porque eu vou agora, logo de cara, vou soltar uma coisa para vocês aqui. Korach era um dos 4 que carregava a arca, correto? Correto? Sim. O que a tradição judaica diz? Que ele tinha um papel fundamental. Ele representava um dos 4 Hayot, que eram aquelas criaturas vivas que carregavam o trono do Eterno. Uau! Você entendeu? A importância de Korach. Ele representava um daqueles seres viventes que estão descritos no livro de Ezequiel e depois no Apocalipse. Aqueles 4 seres celestiais, vamos chamar eles de anjos poderosos, que sustentam o trono e viram o trono para o lado que precisa. E eles são semelhantes, os Kohanim, aos anjos que ministram no templo celestial. Então nós temos os Hayot, que são as criaturas viventes, que simbolizam, que estão ligadas a Korach, os levitas, que simbolizam aqueles seres que ficavam cuidando do trono. E os Kohanim, que são os sacerdotes, eles são equiparados aos anjos que ministram no templo celestial. Então nós vamos entender agora o seguinte: Korach, como ele era membro da tribo de Levi, ele era um líder muito respeitado, mas ele também possuía uma alma muito elevada, e ele acabou, não se sabe onde, se perdendo. Aí você fala assim: mas por que o senhor está dizendo isso, Rabino? Porque para carregar a arca tinha que ter santidade, uma alma pura. Se ele tivesse pecado, quando ele carregasse a arca, ele caía morto. Então, num momento aqui na história, desde o último momento que ele carregou a arca até esse momento da Parashá, ele se corrompeu. E essa corrupção dele o levou a se tornar algo que se parecia com quem? Com Satanás. Muita calma. Lembrando que ele vai juntar um grupo junto com ele. Agora a semelhança com o adversário fica maior ainda. E se rebelaram como uma insurreição, dividindo o povo de Israel. Assim como houve uma divisão nos céus, agora dentro do acampamento vai acontecer uma divisão. Preste atenção que até esse momento nunca tinha havido uma rebelião dentro da tribo de Levi. Esse é o primeiro momento em que alguém da tribo de Levi, que foi chamado para ser santo, se rebela. Ou seja, vamos voltar um pouco na história. Quando na eternidade
realidade, os seres celestiais estavam ali com o Eterno. Houve um momento que a gente não sabe quando, houve uma rebelião. E se reuniram outros seres celestiais junto com o líder para poderem se levantar contra o Eterno. Olha que interessante. A Torá diz que Corá se desligou da congregação. Na Torá está escrito que ele se desligou. E Rashi, quando ele diz o seguinte, Corá tirou, ele se afastou da comunidade. Então, eu queria só explorar uma coisa aqui para você entender algo agora. Dentro do judaísmo, um dos conceitos mais importantes que existem, e nós conversamos sobre isso essa semana, Rebece, é a questão da comunidade. A pessoa não tem como dizer assim, eu pratico o judaísmo dentro de casa. O judaísmo só pode ser praticado dentro de uma comunidade. Aí nós vamos entender por que o livro de Hebreus diz que não é para a gente abandonar a nossa congregação. Porque não existe congregar sem estar entre os irmãos. E Corá, quando ele inicia a rebelião, ele se desliga. Naquele momento, no mundo espiritual, ele foi separado do povo de Israel. Então eu gostaria de te mostrar uma coisa muito interessante, um padrão. A separação ela acontece primeiro no mundo espiritual, para depois ela ocorrer no mundo físico. Ela se materializa no mundo físico através de atitudes. Então essa paraxá é muito interessante, porque quando a gente fala de Corá, nós estamos falando de uma pessoa muito sábia, muito poderosa. Segundo o Midrash, ele foi tesoureiro de Faraó e era uma pessoa muito rica. Quando nós lemos a descrição no livro de Ezequiel de Hassatã, ele era muito bonito, muito formoso, provavelmente era muito sábio, muito poderoso, batendo com as mesmas características de Corá. E aí tem uma outra coisa muito interessante. O mesmo sentimento que subiu ao coração de Hassatã, que foi o orgulho e a arrogância e o desejo de se assentar no trono, subiu ao coração de Corá. Porque Corá já tinha um privilégio. Ele carregava a arca, ou melhor, a arca o carregava, e aos outros três, da mesma forma que o trono era carregado. Há um milagre aqui. E mesmo assim, Corá optou por se rebelar contra Moshe, contra Arão e Moshe. Eu queria que você parasse para pensar numa coisa. No judaísmo é assim, não existe sinagoga em todos os cantos, ok? Se não existe sinagoga, quando alguém tem um problema com o irmão, com a irmã, ou com o rabino, ou ele resolve, ou ele cai fora. E se ele cai fora, ele automaticamente está sendo desligado da comunidade de Israel. A Torá está dizendo isso aqui para a gente. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Isso aqui é muito sério. Isso aqui tem um padrão muito interessante. Mas para a gente resolver os problemas, tem que ter o quê? Humildade. E Corá, não. Eu sou maior do que Aharon. Eu sou maior do que Moshe. O lugar deles devia ter sido dado a mim. Mas deixa eu fazer uma pergunta. O Eterno, ele ama gente arrogante. Ele dá tudo para arrogante. Não é isso? Não. Ah, não? Você acha que o Eterno ia dar para Corá uma posição de liderança para ser o Cohen Agadol? Por favor, né? Ele já tinha um privilégio especial que só mais 3 homens tinham dentro da nação. Representar
um dos 4 Hayot, um dos 4 seres viventes. Um anjo poderoso, ele era a representação na terra desse ser. E de repente ele diz, para mim é pouco, eu quero mais. E aí a gente vai ver o seguinte, quando uma desavença acontece, ela pode ser de 2 tipos. Uma delas, que é chamada de Maholech, é um desacordo por causa dos céus, ou um desacordo por causa do ego de alguém. O de Cora, está claro que não foi por uma questão celestial, mas foi por uma questão de egocentrismo. E aí, a gente vê o seguinte, uma pessoa ela tem que ser ela mesma. Comentando sobre Aharon, Rashi diz o seguinte, uma pessoa tem que ser ela mesma, ela deve criar unidade e paz entre os lados opostos. Isso é o que atenua os decretos divinos. Eu vou parar agora aqui, para explicar para você uma coisa. Todo rebelde, ele inflama os decretos divinos. O que significa isso? Essa pessoa, ele faz com que os decretos contra ele sejam acelerados. E quem promove a paz, se há algum decreto contra aquela vida, ele pode ser até cancelado. Ele já é atenuado, mas ele pode ser até cancelado. Os irmãos percebem que pela tradição judaica, o camarada que é rebelde, ele só tem a perder, e ele perde tudo. E eu vou mostrar para vocês que inclusive ele perde a própria vida. Então, essa paraxá, ela começa a nos mostrar o seguinte, eu tenho que ter uma postura diferente. Eu tenho que estar na comunidade, primeira coisa, eu tenho que estar na congregação, eu tenho que estar na sinagoga, eu não posso dizer assim, eu estou fora, eu pertenço ao povo do Senhor. Onde é que está escrito isso? Como assim? Outra coisa, quem provocou a divisão já tem um decreto de morte contra si. Mas essa pessoa está sozinha? Sim ou não? Não. Vamos abrir comigo em Romanos? Eu vou abrir minha Bíblia aqui em Romanos para mostrar para você uma coisa. Romanos capítulo 1, por favor, abra. Que eu preciso mostrar um versículo para você poder entender o peso que é seguir um rebelde, tá? Quero mostrar para os irmãos aqui, porque isso aqui é uma coisa séria, uma coisa gravíssima, que infelizmente não é dito, porque às vezes as pessoas têm medo de falar a verdade. Romanos 1, 32, diz assim, os quais, conhecendo a justiça de Elohim, que são dignos de morte, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas consentem aos que as fazem. O que é que significa esse versículo? Quem vai receber o juízo? Porque aqui Rabino Shaul acima está falando sobre pessoas que cometem pecados graves, e está dizendo que essas pessoas são dignas de morte. Mas não só elas, não é só o pecador. Quem concorda com o pecado vai receber a mesma punição. Romanos 1, 32, para a gente poder ilustrar o que vai acontecer com Cora e com todo o pessoal que está com ele. Porque o Eterno poderia ter julgado somente Cora, não é verdade? Mas na Torá, o conceito de divisão, ele é muito ruim, ele é muito terrível. E aí, a desunião, a desordem, a divisão e as contendas, elas atormentam o mundo. Por que as pessoas não têm paz? Porque tem divisão em todos os lugares, as divisões elas são geradas. Um partido político e o outro, conservador e liberal, crente, ateu, negro e branco, homem e mulher, está sempre alguém gerando uma divisão. Por quê? Porque a divisão, ela foi algo construído nas trevas. E tem uma teoria
que chama-se a teoria do conflito, que coloca o opressor contra o oprimido. Para gerar o quê? Discórdia. E fazer com que o status das pessoas seja o seguinte: eu vou trazer todo o bem para você. Então, eles fabricam um problema para trazer a solução, mas com o intuito de escravizar aquela pessoa. Então, o que é que Córah estava fazendo? Legislando em causa própria. Ele não estava fazendo nada para ninguém. O rebelde, ele nunca está pensando nos outros. Ele está pensando no que ele vai poder auferir, ganhar com tudo aquilo. Por isso é tão interessante a gente ver a Torá, como a Torá trata esta questão. E olha só, qualquer um que se envolve em divisões transgride uma proibição divina. Como está escrito, que ele não seja como Córah e sua companhia. Isso está em Sanhedrim 110, na tradição judaica. Agora, quando nós começamos a ver isso aqui, a gente começa a ficar preocupado, porque nós estamos vendo que o mundo está em conflito. Mas o mundo está em conflito por quê? Porque não ouviram as palavras de Yeshua, ou alguns ouvem e não obedecem. Então, essa questão do conflito se tornou uma norma. Não as palavras de Yeshua. Yeshua em João 20, 23 diz assim: não ora apenas por eles, mas também por aqueles que, por meio da sua mensagem, vão acreditar em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Qual foi o padrão que Yeshua deu? Fique junto e seja um com o seu irmão. Se você for um com o seu irmão, você vai ser um comigo. Opa! Então, se nós não tivermos unidade entre nós não vamos ter unidade com Yeshua. E a palavra diz o seguinte: enquanto está em vós, tende paz com todos. Por isso, Aharon era considerado uma pessoa pacífica, ele era uma pessoa da unidade. E tem uma música que nós cantamos que fala sobre isso. Alguém lembra do nome da música? Inematov, Salmo 133. Então, a unidade aqui, ela está ligada a quem? Salmo 133. Aharon. Então, Aharon, ele é um símbolo de unidade. Um símbolo de alguém que quer promover essa unidade e fazer com que as pessoas sejam fortalecidas através da unidade. Puxa vida! Os rabinos dizem que Aharon foi fundamental para trazer Shalom Bait, a paz dentro de um lar, nos casamentos, dentro do acampamento. Diz o Midrash que os casais que tinham problemas, pessoas que tinham brigado, ele chegava e apaziguava e reunificava pessoas que estavam distantes. E olha só que interessante, nós vamos ver que Córah tinha ciúme de Moshe e Aharon. Isso está no Salmo 106, 16 a 18. Quando vai dizer que a terra se abriu e engoliu Datã e cobriu a companhia de Aviram. E o fogo foi aceso em sua companhia e a chama queimou os perversos. Irmãos, por que essas pessoas morreram? Morreram por conta da sua rebelião. Eu quero mais uma vez fazer uma observação aqui. Eles não morrem por enfermidade. Não tem ninguém morrendo aqui com qualquer tipo de doença, mas morre por doença espiritual, ou seja, rebelião. E o Talmud, ele lista Córah, Datã e Abiram como outros Rechaim,
os perversos do Tanakh. Vou ler a lista para você. Caim, Coré, Balaão, Doeg, Aitofel, Geazi, Absalão, Adonias, Uzias e Ramã, que puseram os olhos naquilo que não lhes era adequado. Ou seja, eles cobiçaram algo que eles não podiam possuir. O que eles buscavam não foi concedido e o que eles possuíam foi tirado deles. Você entendeu isso? Ou seja, eles tinham um objetivo, não alcançaram o objetivo, e aquilo que era deles foi dado para outros. Ou seja, eles perderam tudo de verdade. E o livro de Judas fala também sobre isso, lá, Judas 1:11 em diante, sobre essa rebelião de Cora, e mostra para a gente o quanto isso faz mal para as pessoas, e quanto isso, irmãos, está ligado a Satanás. E segundo o Midrash, né, eles foram engolidos e diretos ao Guerrinom, também conhecido como inferno, vivos, por causa da sua rebelião. Foi o primeiro e único caso da história. Nunca mais vai acontecer um negócio desse. Mas eles foram para o inferno. E por quê, irmãos? Moshe, ele é um homem muito sábio e muito manso. E Moshe, quando ele percebeu o que estava acontecendo, o que Moshe fez? Ele disse assim: olha, eu vou orar aqui por vocês. Ele disse assim: olha, se esses homens morrerem como todo mundo morre, então eu não fui chamado, nem a Aharon. O que estava em jogo ali, irmãos? O chamado de Aharon e depois o de Moshe. Porque o problema de Cora é que ele queria ser o Cohen Gadol. E daqui a pouco eu vou explicar por que ele queria ser o Cohen Gadol. Mas Cora foi engolido pela terra. E isso aconteceu porque Moshe orou e disse, e o Senhor colocou isso na boca dele: mas se a terra abrir a sua boca e os engolir vivos, então quer dizer que eu fui chamado, e confio no meu chamado. Irmãos, desde quando a terra tem boca? Desde quando a terra engole alguém? Porque o Midrash diz que a terra abriu a boca, engoliu e fechou, como se nada tivesse acontecido. Ei, calma aí. Então a terra está viva? O planeta está vivo? E nós não estamos sabendo? Ei, calma. Que coisa é essa? Nós vamos perceber, irmãos, que houve mais uma vez um milagre, um ato sobrenatural, que só aconteceu porque um homem abriu a boca. Moshe criou algo. No mundo espiritual, isso se materializou no mundo físico. De novo eu vou falar da autoridade, não só do sacerdote, como do profeta. Você que é homem, você percebe a tua responsabilidade? Moshe abriu a boca e o que ele disse aconteceu. Ou seja, a terra abre, engole eles e fecha como se nada tivesse ocorrido. Pois não. Estou aqui do que a terra fez, né? Primeiro que a terra foi chamada como testemunha, né? O Senhor falou: eu chamo o céu e a terra. Acho que se vocês não obedecerem, virá várias coisas sobre a vida de vocês. Quer dizer, a terra é uma testemunha aqui. Então, Moshe, sabendo disso, ele só invocou aquela testemunha de que aquele homem, que muito foi dado para ele, porque para carregar a arca não era qualquer um, né? Não podia ser qualquer um. E então, quer dizer, a terra só fez aquilo que era, tipo assim, eu sou a testemunha sim, eu estou vendo o que está acontecendo, né? Então ele fala assim, que eu coloquei uma frase: pela severidade do castigo é que podemos avaliar a gravidade do pecado, né? Que às vezes está muito severo o castigo, mas porque o pecado também foi muito grande.
Né? Então a gente tem que, às vezes a gente vê uma situação e fala, nossa, mas tadinho, olha isso, gente, foi muito, nossa, aconteceu, é muito grave isso, sofreu muito, mas o pecado também foi muito grave, né? E, então, esse lado da terra. E outra coisa que eu queria colocar aqui, que Cora, ele impressionava muito, porque ele sabia muito bem falar, sabia fazer contas, era tesoureiro de Faraó, viveu no meio deles, era um cara que impressionava, as roupas muito bonitas. Aí vem Moshe, um cara gago, um cara que não sabia falar, morrendo de medo. Não, eu não quero, eu estou com medo de voltar para o Egito, mexendo com ovelha. Quando você começa a lidar no ambiente, você começa a assimilar aquele ambiente, né? Então você começa a falar igual as ovelhas. Vamos. Você sabe até a língua de ovelha. Cora não, Cora ele sabia a língua de Faraó, ele sabia viver. Então assim, eu estou falando isso porque às vezes a gente vê pessoas que elas começam a nos impressionar, mas a aparência é muito perigoso. Foi o que aconteceu aqui. Cora, ele não lidou com o povão, ele não chamou o povão, ele chamou príncipes aqui, gente grande, gente que vivia no nível junto com Moshe, com Arão. É tanto que eles são chamados a assembleias, homens de posição. Vira e mexe, qualquer coisa que tinha que acontecer, chamava esses homens. Moshe e Arão vinha, chamava eles, nós vamos ter que passar algo para o povo, vem aqui que eu vou passar para vocês. Quer dizer, não era qualquer homem que ele está lidando aqui, ele está lidando com é gente de confiança. Ele está indo na diretoria, fez a reunião na diretoria e vai passar para o povão, né? Aí ele vai entregar para o povão. Quer dizer, esses 250 é uma diretoria, é gente fina. É isso que eu queria colocar. O cuidado que a gente tem que ter, porque a gente despreza o humilde, o que está mal vestido, o que não sabe falar, e exalta aquele que está todo arrumadão, todo bonitão. Só que ele pode ser um Cora da vida, um Cora que vai puxar todo mundo, vai levar, e nós já tivemos experiência com isso, por isso que eu estou falando isso, né? Que o cara vem, impressiona, fala meia dúzia de palavras em hebraico, sabe recitar um monte de coisa e fala, Rabi não sabe nada, não sabe falar nada, não sei o que, nem fala tanto hebraico. O cara é um lobo vestido em veste de ovelha, né? E tudo isso a gente vai perceber o seguinte: tem uma estratégia de Satanás por trás disso. Tem uma estratégia das trevas por trás disso, para dividir o povo, assim como aconteceu na eternidade. Eu estou voltando aqui, irmãos, para você ter noção da gravidade do que está acontecendo aqui. Isso é muito grave, isso é muito sério, tá? Isso aqui chega num ponto da gente ver que o que esse homem queria era a posição máxima em Israel. Vocês sabem que o Cohen Gadol era mais importante do que o rei de Israel. O que ele queria? Eu quero ser mais importante do que todo mundo aqui, porque eu mereço, como a Rebeca falou, eu tenho uma postura, eu falo bem, eu me comunico, eu sou rico. Vai pegar um cara daquele, Moshe, qual que era a riqueza de Moshe? Nenhuma. As ovelhas, e Cora, segundo o Midrash, ele precisava de muitas mulas para carregar o seu tesouro. Eu imagino a tenda dele e o tamanho que era. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, havia uma apresentação, o marketing dele era muito bom, para ele chamar todo esse pessoal, para ir com ele, para se levantarem contra Moshe. Lembrando que muita gente já tinha morrido por esse mesmo pecado. Mesmo assim ele falou, eu vou porque eu sou Cora. Eu não sou igual essa ralé que se levantou. Eu sou um cara importante. Carrego a arca. Então eu sou um cara, eu mereço pegar o ministério dele. Porque ele era levita. Ele não era sacerdote.
Ele queria, vamos dizer assim, um upgrade no ministério. Porque Arão não merece, eu sou digno. Então eu quero isso. E eu vou fazer de tudo para conseguir. Pois não. A minha pergunta, Rabino, é assim, são duas variantes. A respeito do que o senhor falou agora, quando a gente se afasta da comunidade, né, da congregação, fica parecendo que é só do judaísmo, mas não é, né? Igrejas, congregações. A pergunta é o seguinte: se hoje a gente está tomando consciência disso, e um dia, lá atrás, ou nem tanto lá atrás, houve essa saída nossa de outra igreja, de outra comunidade, e não foi tão acertado, conversado, eu preciso voltar e fazer isso, porque tem que ter um conserto pela Paraxá. Me chama a atenção que a gente vê muita divisão de igreja, muita mesmo, e isso é muito sério. Como é que eu vou fundamentar uma outra igreja, ou vou, né, não preciso abrir, mas que seja abrir e tal, debaixo de uma rebelião, porque eu acredito, eu acho, eu tenho certeza que eu que estou certa. Então tem que voltar, volta tudo, faz o conserto. Como é que dá jeito? A primeira pergunta vamos responder. Na realidade, o que você falou está certinho, tem que voltar e pedir perdão. Porque senão o que nasceu de rebelião não cresce. Vai morrer logo lá na frente. A questão é o seguinte: quem é que tem humildade para fazer isso? Você está entendendo? Então a pessoa tem que ter humildade de voltar e dizer assim: eu errei, eu me rebelei lá contra vocês e hoje eu tenho uma outra comunidade. Então a minha comunidade que nasceu de uma rebelião, eu quero pedir perdão para que a minha comunidade possa crescer. Porque senão essa comunidade que nasceu de uma rebelião vai se dividir de novo. E vai se dividir de novo. Mas o líder, quem provocou a rebelião em primeiro lugar, tem que voltar para pedir perdão. Se não pedir, vai deixar aberto no reino do Espírito. Certo, e entendi. Então tem que voltar de qualquer forma, Tem que voltar. Porque essa questão de morrer ali na frente também, de crescimento, às vezes há um crescimento estrondoso, mas Sim. não tem qualidade. Sim. Aí é uma outra situação também. A outra é que eu ouço muito que, como judeu messiânico, como judeu messiânico, a gente força muito as conexões. E eu falo que não força nada. Por exemplo, o senhor falou dessa conexão de Cora com os seres celestiais. Mas não tem forçar nisso, porque, primeiro, o tabernáculo não foi do céu, não veio da eternidade. Sim. Então, essa conexão, ela é direta, e ele também era carregado, ou carregava a arca, que também faz essa conexão, porque estava tudo no reino do Espírito, ele só foi materializado, não é? Exatamente. E uma coisa interessante que você falou: Moshe viu tudo isso no reino do Espírito. Ele viu isso na eternidade. Ele só anotou o projeto e realizou o projeto na terra. Então, qual que é a conexão? Os quatro que seguram a arca. O que representa a arca? A presença do Eterno. E agora eu vou aprofundar um pouco mais uma coisa aqui. Esses seres celestiais que estão na eternidade, eles estão fazendo o quê? Sustentando o trono do Eterno, onde está a presença do Eterno. Então você imagina que esses quatro, inclusive Cora, que sustentavam a presença do Eterno através da arca, Cora então resolve que isso é pouco. É pouco. Ele tem uma glória sobre ele. Você está raciocinando junto comigo? Ele tem uma glória. Quando eles pegavam na arca um de frente para o outro, havia uma glória que descia e a arca começava a levitar. Então, se os irmãos imaginam um negócio desse acontecendo e a pessoa ser participante disso, isso
envolver a pessoa. E a pessoa diz, é pouco. Então isso é que para mim não encaixa. Porque é o seguinte, irmãos, quando a gente fala dessas coisas que foram criadas, quando antes da criação do mundo, né, foram algumas coisas criadas, entre essas coisas que foram criadas, havia também o cajado de Moshe, que na realidade, antes de ser o cajado de Moshe, era o quê? Era o cajado de Adão. E aí a gente depois vai ver uma história muito interessante para a gente falar sobre isso aqui. Mas antes de tocar nesse assunto, de falar do cajado, eu preciso mostrar para você uma coisa. Depois que aconteceu toda essa mortandade, quando Korah morre, os 250 morrem, todo mundo morreu. No dia seguinte aconteceu o quê? A Torá diz assim, no dia seguinte toda a comunidade protestou contra Moshe e Arão, dizendo, vocês dois mataram o povo do Eterno. Por favor, eu queria, irmãos, é inacreditável a gente ter um negócio desse aqui na Torá. Ou seja, a culpa é minha, eu jogo em quem eu quiser. Eu tenho que ser conivente. Eu quero ser rebelde igual a eles. Vou seguir o mesmo caminho deles. Mais uma vez agora, esse povo se levanta para dizer assim, vocês mataram? E Moshe aconselha eles. Moshe diz assim, Moshe dá uma dica de ouro. Peguem os seus incensários. Vocês são sacerdotes? Peguem os incensários e venham para incensar diante do Eterno. Qual era a única pessoa que podia fazer isso? O Cohen Agadol. Agora ia ter 250 Cohen Agadol. Coreia até ia virar 253. Ué, é muito cacique para pouco índio, como diz a piada, né? 250 somos sacerdotes? 253? É brincadeira, né, irmãos? Vocês entenderam a dica que Moshe deu? Todo aquele que pegasse o incensário e fosse usar ele de forma irregular, morria. Eles sabiam disso. Moshe disse assim, eu estou dando uma oportunidade para vocês escaparem da morte. Ali ninguém era ignorante, irmãos. Como a Rebete disse, eram príncipes. Gente que conhecia, gente que estava junto de Moshe todo dia. Não, nós vamos fazer, porque isso cabe a nós. Ao invés de príncipe, eu vou ser o quê? Sacerdote. Foi chamado para ser sacerdote? Foi chamado para isso? Você é da tribo de Levi? Os príncipes não. Os outros sim. Mas você entendeu onde eu quero chegar? Então, querendo roubar o ministério de outro. Quantas pessoas aí na história roubaram o ministério de outros e levaram as ovelhas? E hoje, como é que está a vida dessas pessoas? Aparentemente tem gente com sucesso, como a Andréa falou, tem igrejas enormes por aí. Mas e por dentro, como é que ela está? Ela está sadia? Ou está morta? Ela está crescendo ou inchando? Quando um organismo ele tem vida, ele cresce. Quando ele está doente, ele incha. Não é verdade? A Andréa é da área de saúde. Se alguém tem uma doença que tem algum problema sério, a pessoa começa a inchar. O que está acontecendo hoje? Muitas igrejas estão inchadas. Dá para resolver? Dá. Está aqui a solução. Vamos pedir perdão. Vamos nos consertar para que isso possa acontecer. Mas depois disso tudo, depois de tudo isso acontecer, essa tragédia, mais uma vez a comunidade se levanta para dizer que Moshe e Arão eram os responsáveis pela morte daquele pessoal.
E o que estava em jogo de novo? O status de Aharon e de Moshe. Vocês não foram chamados para isso, vocês mataram o povo. Como é que vocês matam esse povo se vocês continuam como líderes? Vocês são assassinos, é o que eles estavam dizendo nas entrelinhas. Tem alguma pergunta, Rebete? Porque você já passou lá para frente, eu queria colocar uma coisinha aqui para nós. Primeiro que a gente está vendo que são homens que são carnais, né? O espiritual ele não se envolve em rebelião. Por quê? Porque ele tem discernimento, ele enxerga quando tem uma rebelião. Ele enxerga quando aquela pessoa que está se levantando, ela está indo contra o líder. E o espiritual, o que ele faz? Tudo bem, o líder está errado, eu vou entrar em oração. Eu vou jejuar por ele, para que ele enxergue que ele está errado. Então ele começa a pedir o Espírito Santo que mostre. Ele não entra em rebelião. Outra coisa que é muito importante a gente fazer é que está aqui no 16:26. Ele fala assim: e falou a congregação, quer dizer, a todos, dizendo: desviai-vos, por favor, das tendas desses homens ímpios. Como assim, homens ímpios? O cara que carregava a arca, os príncipes da congregação, ele está chamando ele de homens ímpios, homens rachaim, que são homens maus, malvados. Né? Malvados. E ele fala assim: e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereceis em todos os seus pecados. Ou seja, Romanos 32. Não toque em nada, não fale com ele, não vá buscar ele, não vá ligar para ele, não faz nada, saia de perto deles, porque vocês correm o risco de perecer nos pecados. Porque às vezes a pessoa fica com dó. Deixa eu ver o que está acontecendo, vou ligar, tadinho, talvez ele está precisando de ajuda. E naquele ligar, ele arrebata a pessoa. Ele começa a falar mal do líder, é verdade mesmo, está acontecendo isso. Então ele começa a perecer junto. O cuidado que a gente tem que ter. Então Moshe está pedindo assim: por favor, não entre junto com esses homens ímpios. Saia de perto deles, saia da tenda deles. O cuidado que a gente... Porque essa paraxá é muito prática para nós. A gente precisa tomar este cuidado para que não pereça. Está falando mal, está entrando em rebelião, deixa a tenda lá. Não vai na tenda lá não. Deixa lá. Cada um se resolva. Fica quietinho no seu canto orando e pedindo aqui: Senhor, por favor, me ajuda, me dê discernimento, ajuda o líder para ele enxergar se ele estiver errado, que ele enxergue que ele está errado, e comece em oração. Verdade. E só completando o que a Rebete está dizendo, o Rabino Shaul falou que a carne, ela tem obras, o Espírito tem fruto. É bem diferente. Então, quando nós paramos para pensar sobre isso, a gente vai começar a ver o seguinte: esse pessoal tinha o quê? Obras malignas. E tão malignas que de santos, porque Korah diz, toda a congregação é santa. Mas se a congregação toda fosse santa, ia haver rebelião? Como é que a congregação é santa e eles estão no meio de uma rebelião? Cadê a santidade? Os irmãos percebem que a fala de Korah está contra os fatos que estão ocorrendo? Korah está jogando uma situação, uma palavra, para poder mascarar uma realidade. Ou seja, eu vou ocultar o que eu estou fazendo aqui, jogando uma palavra para jogar o povo contra Moshe. Então ele usou aquela frase para jogar o povo contra o líder, que é uma tática que se usa muito. Quer dividir? Joga um contra o outro. Joga o povo contra a liderança contra o povo. Isso é muito interessante. E aqui, no capítulo 17, vai ter a questão da vara de Aharon. A vara de Aharon, ela vai ser o objeto que será colocado diante do Eterno para provar a legitimidade do ministério de Aharon. Mas a tradição diz que esse cajado, ele é aquele mesmo cajado que, como eu disse para vocês, foi dado para Adão. Esse cajado, segundo a tradição, ele foi passando de geração em geração até ele chegar
nas mãos de Jetro, de Itro. E Jetro pegou esse cajado e chegou na casa dele, ele fincou ele na terra e o cajado não saía por nada. O cajado se prendeu à terra de uma forma que ele não saía por nada. Ninguém era capaz de tirar aquele cajado de lá e várias pessoas tentaram. Quando Moisés chegou e viu o cajado, ele leu o que estava escrito no cajado. Moisés pôs a mão no cajado e tirou. Quando o cajado saiu da terra, Jetro virou e falou assim: este homem, ele vai redimir o povo de Israel do Egito. E como prêmio ele dá sua filha Tsípora como esposa para você. Os irmãos se lembram que depois disso vai surgir uma lenda chamada Excalibur, que é aquela espada que fica fincada numa rocha, que só quem tem um coração puro poderia retirá-la para ser um grande guerreiro. Isso veio de onde? Do judaísmo. Os irmãos entenderam agora que aquilo que nós vimos na televisão está dentro da tradição judaica? Alguém que fez o filme, que escreveu o roteiro, temos até que depois tentar fazer uma pesquisa para saber quem foi, provavelmente deve ter sido um judeu, que ao escrever o roteiro, trouxe a imagem do cajado de Aharon para o filme, aplicando isso a uma situação na Idade Média. Então veja bem que isso é interessante. Agora, o que eu queria mencionar para os irmãos é que o cajado de Moisés já tinha feito o quê? Milagres no Egito, já tinha operado várias coisas, e esse mesmo cajado agora vai ser colocado onde? Diante do Eterno, na tenda do testemunho. E olha só que interessante, cada um dos príncipes das tribos, os líderes das tribos, entregou o seu cajado. Eu já tinha falado uma vez para os irmãos, eu vou falar mais uma vez. O cajado, ele era um pedaço de madeira curvado, e ele tinha no seu dorso, porque ele não era redondo totalmente, tá? Então ele tinha no seu dorso escrito o quê? O nome do pai, o nome da pessoa e a tribo dele. É como se fosse um cartão de identidade, tá? Uma cédula onde tem todas as informações daquela pessoa. Vocês se lembram que esse cajado pertencia a um homem, Yehudá, que ele deixou com a nora dele, que ele não sabia que era a nora, e que ele acabou tendo uma relação sexual com ela, e foi embora até ele pegar e pagar. E quando ela engravidou, ele acusou ela de adultério, e ela disse assim: peguem o cajado e os bens desse homem e veja quem foi que fez esse filho em mim. Ou seja, aquilo era a identificação de uma pessoa, era a prova de quem a pessoa era. E o que o Senhor fez? Pegue o cajado de cada um, porque vai relatar quem a pessoa é. Na hora que o cajado florescer, tem o nome da pessoa, não vai haver confusão. Vocês entenderam? Não tinha como errar. Ah não, eu misturou os cajados aqui, não tinha como errar, porque tinha a identificação dele. E olha só, que interessante que isso aqui mostra pra gente. Olha só, o cajado ele era de uma origem sobrenatural, né? E isso explica algumas declarações nas Escrituras e na própria Brit Hadashah, como Hebreus 9:4. E então, como é que isso deve ser interpretado? Que a vara de Arão, quando ela deu suas flores, frutos, e ela mostrou toda a sua força, ela foi algo que mostrou não só a identidade de Aharon, mas ela mostrou que ela é um organismo vivo. Mas como assim, Rabino? Ela não era um pedaço de madeira lá, que estava sem raiz, sem nada? Exatamente. Mas quando esse pedaço de madeira foi submetido à presença do Eterno, ele fez o quê? Brotou. Agora,
Segundo o Midrash, esse cajado ele está destinado a retornar e ser entregue nas mãos de quem? Do Mashiach. Quando o nosso querido não, o Korah, aquele indivíduo, né? Ele quis tomar o ministério de Aharon, ele não queria ser o Kohen Gadol, porque o nosso querido Aharon representava quem? O sacerdote ungido, ou seja, o Mashiach. Você agora entende quem Korah queria ser? O Mashiach. Os irmãos entenderam por que a punição que a Rebete acabou de falar para a gente foi tão grave. Ele queria ser o Mashiach. Ele tentou de tudo. O que Satanás queria ser? O Mashiach. Ele queria se assentar no trono de Yeshua. Olha o paralelo, como isso é forte, irmãos. Perceba no que está acontecendo aqui, como isso aqui é tremendo. E agora nós temos algo que é pior ainda. O povo não enxergou isso em Aharon. E o Eterno precisa fazer o quê? Fazer a vara dele florescer. Quando floresce, está falando a respeito de frutos que são produzidos ao mesmo tempo que as flores e as folhas. Tudo no mesmo momento. E a gente sabe que isso passa por fases. Não acontece tudo de uma vez. Mas com Mashiach, tudo é muito rápido, tudo é imediato, porque isso acontece a nível de milagre. Não acontece somente como algo assim. Ah, aconteceu aqui, que a árvore brotou e deu tudo. Não. Aquele pedaço de madeira não tinha vida. Então, olha só que interessante, segundo a tradição judaica, este cajado, ele foi mantido até a época do templo, e ele está escondido junto com a arca, e está destinado a ser usado por Yeshua, esse cajado físico. Oh, que coisa tremenda isso! Isso está em Números Rabá. Está escrito isso. Oh, meu Pai. E olha só. Salmo 110, 2 diz: o Eterno enviará de Sião o bastão da sua força. Domina no meio dos teus inimigos. Quando ele pegar aquele cajado, é o símbolo do domínio dele sobre as nações da terra. Aleluia. Pois, amor, pode fazer sua pergunta. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Então, pelo que eu entendi, para carregar a arca tinha que ter uma identidade, né? Sim. Uma identidade. Então, Korah, ele morre, perde a identidade. Sim. Quem que substitui Korah? Porque aí teria que ser alguém, né, especial. Porque era um ser especial. Sim. Boa pergunta. A Torá não fala quem substituiu ele, mas tinha que ser um homem santo. É interessante que nós falamos no princípio da Paraxá, Da tribo também dele. Da mesma tribo, da tribo de Levi. Tinha que ser da tribo de Levi. Mas olha que interessante, ele se perdeu em meio caminho. Então tinha que ser alguém que não se corrompesse, porque se a pessoa se corrompesse, ao tocar na arca, morreria. Como aconteceu no caso de Obed-Edom. A arca ficou na casa dele, foi tudo bem. E quando a arca, o Davi colocou a arca na carroça, que não podia, a arca tinha que ser carregada por homens, não por animais. Veio uma pessoa, tocou na arca e morreu. Então a gente percebe que tem um padrão. E por que eles tocavam e não morriam? Porque eles tinham autorização para que a arca os carregasse. Porque lembra, como é que era isso, irmãos? Para a gente poder se conectar com isso e ver como é que isso é muito espiritual. Como é que funciona o mundo espiritual? Calma aí.
a nuvem e a coluna de fogo saíam. Eles tinham que desempacotar tudo, empacotar tudo, e a arca tinha que sair junto. Então o que a arca fazia? Ela determinava o caminho, junto com a nuvem e a coluna de fogo. Então a arca era aquela que apontava o caminho. E quando a gente para pensar que dentro da arca depois foi o cajado de Aarão, então nós vamos ver que a arca ela era movida por uma força, por um poder espiritual, porque a presença do Eterno estava ali. Então você imagina que quando eles pegavam ali, aquela presença os envolvia e ela se deslocava, permitindo que o povo de Israel fosse levado ao seu destino. Esses 4 homens tinham o privilégio de serem os veículos que não conduziam, mas estavam sendo conduzidos para que a arca chegasse no local de destino. Pois não. Eu pensando aqui, né? Será que não tem um mistério aí que ainda tem que ser entendido melhor? Porque se eram 4 seres, veja bem, escolhidos, e um se perdeu a identidade, então ficaram 3, né? Por isso que talvez não tenha referência nos estudos, né? Nos livros, enfim, porque ficaram só 3. Essa arca, talvez ela se sustentou por muito tempo, porque ela continuou, né? Assim, ela percorreu por muitos lugares. Isso, né? E depois a gente tem também um relato, né? Que ela foi até para a Etiópia. Não, isso é uma lenda de que ela foi para a Etiópia. Na verdade, ela nunca saiu de Israel. Tá. Porque Salomão criou túneis debaixo do Beit HaMikdash, secretos. E quando Israel ia ser atacado, então eles pegaram a arca, colocaram uma outra arca, que se lembra que tinha 2, tinha uma que saía para a guerra e tinha a arca que ficava no templo. Então tinha uma das arcas que não era a original, era uma cópia. Então essa cópia ficou e a original ela foi escondida em algum lugar e ela está hoje em Jerusalém. Entendeu? Então ela está lá esperando o momento do Beit HaMikdash ser levantado. A hora que o templo for reerguido, a arca vai voltar. E aí a época da manifestação do Mashiach vai chegar, porque inclusive isso está ligado à era messiânica, o aparecimento da arca, entendeu? Porque a arca aparece junto com o Mashiach. Pois não. Deixa eu pôr um ponto então. Então quer dizer que Cora, ele via um milagre todas as vezes. Por quê? Se você está carregando uma arca que tem um poder, tem uma presença, e ela para naquele lugar, porque o ser humano ele anda, tem perna, só que ele para ali, ele é obrigado a parar. Obrigado a parar. Então quer dizer que ele via um milagre todas as vezes que ele carregava, porque ele tinha que parar, porque naquele lugar, se a arca parasse ali, era ali que eles iam acampar. Exatamente. Né? Então quer dizer, e outro detalhe, ele via o local primeiro do que os outros. Sim. Porque a arca que conduzia, Sim. a arca que falava, vai ficar no deserto de Parã, vai ficar no Sinai, vai ficar em tal lugar. Né? E, quer dizer, ele via os milagres também, né? Então não é um motivo da rebelião, ele via o milagre. Outro detalhe dos 4, lembrando que os filhos de Cora não morreram. Sim. Aí eu vou voltar ao negócio. Você não tem que seguir sua família. Se sua família estiver fazendo coisa errada, você não tem que seguir sua família. Porque se tiver em rebelião, eu vou seguir porque meu pai, eu estou junto com meu pai, estou junto com a minha mãe. Não, está em rebelião, deixa eles e vai embora para sua tenda. Não morra com sua família. Não morra com a sua família. Não morra. É isso que tem que ter, porque às vezes é filho, é pai, é marido, então fica querendo seguir coisa errada. Aqui eles não morreram porque falaram o quê? Meu pai tem rebelião contra Moshe, eu sei quem é esse homem, eu sei quem é Aron. Eu não sei, eu fico achando que eles deviam ser casados, tinham as tendas próprias, porque é mais difícil quando você está lidando com uma criança menor, né?
Que aí a criança acaba tendo que acompanhar os pais. Sim. Então, assim, eles ficaram na tenda quietinhos. Eu não vou entrar nisso. Deixa se virar lá com Moshe e com essa rebelião. Então, eles vão fazer vários salmos, né? E vão cantar e tal. Outra, eles poderiam, agora é uma suposição. Vamos lá. Eles poderiam ter sido o que vai tomar o lugar do pai. Porque como eles não entraram na rebelião, e é muito difícil você não entrar junto com o pai e com a mãe, e com a família, muito difícil isso. Como eles não entraram, Moshe viu uma possibilidade deles serem homens corretos. É tanto que eles vai ser dito sobre eles lá em Crônicas, Salmos e tal. Outro detalhe da Arca dos 4, porque ali representa o tetragrama, por isso que tem sempre 4 chifres, 4 pontas, é tudo representando o tetragrama, então o nível deles é alto. Agora só mais um para me terminar. Quer dizer que essa vara representa a gente também, porque na presença do Senhor eu posso dar flores, eu posso dar renovos e posso dar frutos. Sim. Mesmo que eu venha seca, mesmo que eu saia do Egito seca, eu posso, na presença do Senhor, eu posso florescer e dar frutos, né? Com certeza. Porque eu estou na presença daquele que é santo e ele é quente, é um fogo quente, né? Que pode fazer tudo isso por mim. Sim, e aí tem uma coisa interessante, irmão. Se você não está dando frutos, comece a pedir para a presença de Yeshua vir sobre sua vida, para o Espírito Santo vir sobre sua vida, para você dar frutos. Porque aí você vai florescer rapidinho. As coisas acontecem quando nós estamos debaixo desta presença. Então isso é muito interessante a gente notar isso, porque essa vara ela serviu como uma referência. Ela apontou para aquilo que o Senhor tinha dado para Arão. Porque veja bem, irmãos, o ministério ele é um chamado. Nós não somos aqueles que escolhemos. Eu não escolhi ser rabino. Eu fui chamado para ser rabino. Se eu fosse escolher, provavelmente eu teria escolhido outra coisa. Eu tinha sonhos quando era bem jovem. Mas o Senhor me chamou para isso. Então isso é um chamado do céu. Agora uma pessoa chegar e dizer assim: não, você não vai executar o teu chamado. Eu vou pegar o que você está fazendo e eu vou executar esse chamado. É a mesma coisa de querer dizer o seguinte: eu vou roubar tudo que você tem e você sai de lado e eu fico com aquilo que você é. Só que é impossível, irmãos, porque o chamado ele é pessoal, ele é intransferível. E a Bíblia diz que o Senhor chama cada um pelo nome. Antes de ser rabino na terra, eu fui rabino nos céus. Ok? Rabino, cadê isso? Jeremias capítulo 1 diz que antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi. E as nações têm por profeta. Antes que eu entrasse no ventre da minha mãe, eu fui escolhido por Yeshua para ser rabino. E Arão foi escolhido para ser o primeiro Cohen Gadol. Você entendeu? Não dá para transferir. Porque isso aconteceu na eternidade, não fomos nós. Nós descemos para essa terra para cumprir um propósito. Cora podia ter cumprido o propósito dele e entrar em Canaã. Mas Cora escolheu o quê? O conflito, o confronto. E Cora morreu junto com aqueles homens. E agora a congregação vai ter gente que vai morrer, porque estão se levantando contra os líderes de novo. Irmãos, eu não sei como é que eu chamo isso, se é burrice, ou se é outro tipo de coisa. Não, eu tenho que falar português claro, que inclusive está sendo gravado aqui por isso. Porque não é possível, viu os rebeldes morrendo no dia anterior. Ah, eu vou fazer igual. Por favor, né? E a Bíblia fala que o Eterno, ele é fogo consumidor. Vai brincar com ele? Morre mesmo. Aí não tem jeito. Então isso é uma coisa muito interessante, porque
o Senhor ele já tinha falado, já vem falando sobre, a Bíblia vem falando sobre Yeshua, né? Ele vem falando sobre Mashiach, vem falando sobre o poder dele, sobre a autoridade dele, e essa vara, ela representa ele, ela representa aquela vara que estava ligada ao tronco de Jessé, entendeu? Então onde viria o grande rei Mashiach. E aí as pessoas olham e falam assim: ah, mas misericórdia, aquela vara era só uma vara, não era não, irmãos? Era um símbolo de autoridade conferida, que foi dada para Adão enquanto ele estava no Gan Eden. Isso é um objeto que veio, sabe da onde? Da eternidade. Assim como a arca, assim como a menorá, assim como o altar de incenso e as coisas que estavam no tabernáculo que foram vistas nos céus. São objetos sagrados. Por que você acha que a gente tem tanta reserva de pegar um negócio desse e usar de qualquer jeito? Porque são objetos sagrados. Tudo isso tem um significado. E aí, irmãos, a gente vê essas pessoas fazendo isso, usando isso de forma indiscriminada. Ah, não, isso aqui é só um objeto. Não é um objeto que na terra ele só chegou porque Moshe viu na eternidade. E quando Moshe vê esse objeto, a Eterno fala assim: agora você chama Beit Salel e passa isso para ele. E nós já explicamos como é que isso aconteceu. Que Moshe viu, e ele não deve ter falado para Beit Salel, deve ter colocado a mão e transferido e falou: Senhor, o que eu vi na eternidade que Beit Salel veja agora. Porque Moshe tinha autoridade para isso, irmãos. E de novo nós vamos para o campo da autoridade. Nós temos a autoridade de fazer essas coisas, de orar uns pelos outros, de transferir essa unção, de transferir essa excelência espiritual que nós carregamos. Que nós temos uma vantagem sobre os demais judeus que não são crentes em Yeshua. Nós temos em nós o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. E nós entendemos essa questão da autoridade. E no judaísmo isso não é assim, não é tanto assim, mas é tanto assim. Só que eu tenho que crer, eu tenho que olhar e falar assim: eu vou fazer e vai acontecer. Entendeu isso? É simples, mas eu tenho que ter coragem de abrir a boca e fazer. Pois não, pastor Rabi, sua pergunta. Shabbat Shalom. Esse mesmo conceito que o senhor está falando em relação às coisas sagradas, como foi em relação à vara de Moshe, foi também no capítulo Daniel, tem essa, vamos dizer assim, essa coerência de quando aquele rei Belsazar utilizou inadequadamente os bens sagrados, e ali o próprio Eterno se manifestou e chamaram Daniel, que ninguém decifrava o que estava escrito pelo próprio dedo de Deus na testa lá do sala do trono dele lá, e Daniel veio e disse: olha, o senhor vai morrer porque o senhor mexeu tudo isso daí, mano. É a mesma composição em relação ao que foi relacionado à vara e outras coisas sem essa santidade, não é isso? Porque na verdade, pastor, assim, na época de Daniel, eles conquistaram Israel e levaram os objetos do templo. E aí, quando eles pegaram aqueles objetos e foram usar aqueles objetos para fazer uma orgia e para fazer um culto aos demônios, o Eterno olhou e falou assim: opa, peraí, aqui não, esses objetos foram santificados, eles foram ungidos, então eles foram separados para o serviço sagrado do Eterno. Então não dá para pegar qualquer coisa e sair usando. Por isso nós não ungimos objetos. Está claro isso, irmãos? Porque se ungir um objeto, se eu ungir essa xícara aqui, ela só pode ser usada no serviço do Senhor, mais nada. Se amanhã ou depois eu ganho outra xícara e essa xícara vai para alguém, ela usa para outro fim, vai acontecer o quê? A mão do Senhor vem e vai vir sobre aquela pessoa. Por isso, irmão, a gente não pode brincar com as coisas sagradas. As coisas são santas do Senhor. Não dá para brincar com essas coisas. Entendeu? Então, quando a gente fala aqui da arca, quando a gente fala daquilo que o Senhor deu para Israel como objetos que são santidade ao Senhor, a gente tem que tomar cuidado com isso.
Só para me voltar uma coisa, os irmãos se lembram? Lá no Salmo 110 diz: o Senhor jurou e não se arrependerá. Você é um sacerdote eterno, à medida de Melquisedeque. Eu queria só esclarecer uma coisa. A palavra Melquisedeque em hebraico é Malquisedeque, rei de justiça. Eu não sei quem foi o abençoado que fundiu essas duas palavras e criou o nome Melquisedeque, porque em hebraico são duas palavras. Malquisedeque, rei de justiça. Então, na verdade, esse sacerdote que está falando aqui, que está se referindo a Yeshua, ele tem um modelo do rei de justiça. Então, na realidade, irmãos, quando a gente lê lá em Hebreus capítulo 11 falando sobre Malquisedeque, a ordem de Malquisedeque é a forma como isso acontece do rei de justiça. Então, o rei de justiça, ele é um modelo para a humanidade. É um título, né? Para governar, é um título, exatamente, é um título. E o título é dado para quem? Para o Mashiach. E só lembrando de uma coisa, irmãos, que Davi Hamelech, o rei Davi, quando ele começou a reinar dentro desse padrão do rei de justiça. Depois que Davi também se perdeu, mas Davi começou reinando assim. E uma coisa interessante você vai ver na Bíblia, que existem momentos em que está usando a palavra, o nome Davi, mas está se referindo ao Mashiach, porque inclusive os sábios dizem que um dos nomes do Mashiach é Davi. Davi significa o que mesmo? Amado. Um dos nomes do Mashiach qual é? Amado. Eu me lembro agora do quê? Livro de Cantares. Eu sou do meu amado e ele é meu. Oh, aleluia. Por isso que a Bíblia é linda, ela é maravilhosa, porque ela fecha consigo mesma e ela mostra para a gente que Yeshua vem e cumpre as profecias do Tanakh. Quando ele cumpre, ele vai cumprir inclusive aquilo que está escrito e que Datã e Aviram usaram para acusar Moshe. Eles falaram assim: você nos tirou de uma terra que emana leite e mel e não nos deu herança, e não nos deu esse local que é a terra que você disse que emana leite e mel. Eles chamaram o Egito a escravidão de uma terra que emana leite e mel. Por isso que eu digo para os irmãos que tinham algum problema. Na minha opinião, aqueles homens estavam endemoniados. Minha opinião. Respeito os outros que não acreditam nisso, mas eu acredito que eles estavam endemoniados para abrir a boca e falar isso. Chamar o Egito de terra que emana leite e mel e dizer que ele não tinha levado eles. Lógico que não tinha, estavam a caminho. Como é que eles iam chegar lá se eles estavam a caminho? Os irmãos percebem a incoerência? É isso que eu quero que os irmãos parem para ver o seguinte. Por favor, seja coerente com as suas palavras. Não use palavras para agredir outras pessoas. Não use as coisas do passado para rebaixar alguém no presente. Eles estão tentando fazer isso, estão tentando pegar algo que era uma promessa e usar como uma acusação contra Moshe, para tomar o lugar de Moshe. Ué, o que é isso? Que tipo de pessoa é essa aqui? Então, quando a gente pega Yeshua vem e cumpre o papel do Mashiach Ben Yosef. Hoje acusam Yeshua do quê? Você não construiu o Beit HaMikdash, você não fez isso, você não fez aquilo, falando dele para a gente. Ele não fez isso, ele não fez aquilo. Lógico, porque isso tudo que eles estão falando remete à segunda fase. Mas na primeira ele fez tudo o que precisava ser feito. Os irmãos entenderam? Isso é honestidade. Agora eles foram desonestos e na sua desonestidade eles morreram. Pois não. Só pôr um pontinho aqui sobre Yeshua. Na realidade ele é rei e ele é sumo sacerdote, porque Hebreus vai falar isso muito, né? Como que vai ser sumo sacerdote sendo que ele não é da tribo de Levi, né? Já a tribo dos Cohen? Porque na realidade o sacerdócio dele é da eternidade, é de Melquisedeque, né? Do rei de justiça. Do rei de justiça. Então por isso que ele é sacerdote, porque ele não é ele é da tribo de Judá como rei, mas para sacerdote ele é da linhagem, né? Do sacerdócio
do Rei de Justiça. Do Rei de Justiça, Então ele pode muito bem ser isso, né? Ser essas duas coisas ao mesmo tempo, né? E oficiar tranquilamente no templo, né? Se assentar no templo, porque quem investiu ele de sacerdócio foi o Eterno, assim como fez com Arão, né? Exatamente. Quem investiu ele do sacerdócio foi o Eterno. Não foi Moshe que falou, eu vou escolher Arão aqui, agora a partir de agora você vai ser o sumo sacerdote. Não foi isso. Foi o próprio Eterno. Por isso que a vara dele vai florescer, porque quem chamou foi o Eterno. Né? E Cora está indo contra o próprio Eterno, que chamou tanto Moshe como chamou Arão para ser aquilo que tinha que ser. Né? Tanto que Moshe é o Eterno e Arão vai ser o profeta, né? Lá no Egito. Mas aqui agora não. Moshe vai ser o profeta, né? O Eterno, vamos pôr assim, e Arão o sumo sacerdote, que vai voltar o Eterno e o Filho. Sim. E só corroborando aquilo que você acabou de falar, né? Isso é tão impressionante que eles, o Senhor falou que eles estavam se levantando não só contra Arão e Moshe, mas contra o próprio Eterno. Aí a pessoa que se levanta contra o próprio Criador não quer morrer. Não, é sério, ainda quer levar vantagem. Eu me levanto contra o Criador e você tem que pegar e aceitar o que eu estou dizendo para você, Eterno. Vai ser arrogante assim lá embaixo, misericórdia, É a mesma atitude de Rassatã, né? Exatamente, mais uma vez o paralelo com Rassatã. Agora, olha só que interessante essa arrogância deles, mentindo, porque eles mentiram naquilo que eles disseram. Qual que é o paralelo que tem na Brit Hadashah? Atos capítulo 5, Ananias e Safira. Qual foi o pecado que eles cometeram? Mentira. Contra quem? Contra os discípulos. Só que os discípulos falaram assim: você não está mentindo para a gente, está mentindo para quem? Para o Espírito Santo. Olha que interessante isso, irmãos. Olha que paralelo poderoso esse aqui também, mostrando o seguinte: que quando uma pessoa mente para o líder, não está mentindo para o líder, está mentindo para quem? Para o Espírito Santo. Rabino, mas hoje as pessoas não morrem, como aconteceu com Ananias e Safira. É verdade, mas morrem espiritualmente. E a vida começa a entrar num período de declínio, até que a tragédia os alcance, se não fizer um conserto. Isso é óbvio, né, irmãos? Aqui eu não estou falando nada que você não saiba. E interessante, irmãos, que esse cajado de Arão, eu quero que você preste atenção nisso, que eu estou chegando no final da Parashá. O cajado de Arão e os demais estavam mortos. Todo mundo concorda? Era uma madeira morta. O que aconteceu com o cajado de Arão? Ressuscitou. Aleluia! Por isso que representa uma Mashiach. Estava morto, mas ressuscitou. E aí, nós vamos lembrar que ele deu a amendoeira. A amendoeira, em hebraico, é shaked. E aí, quando o Eterno fala com nosso querido irmão Jeremias, ele diz assim: viste bem, apressarei a minha palavra para cumpri-la. Lá em português está escrito: velarei pela minha palavra. Aqui em hebraico está: apressarei. Ou seja, o Senhor tem pressa. E o que é apressarei? Choquei. Da mesma raiz, ou seja, da mesma forma que ele vê uma amendoeira, ele tem pressa para fazer cumprir. Ou seja, quando Yeshua ressuscita, ele já está ressuscitando porque ele tem pressa que as coisas aconteçam, para que a humanidade possa ser de fato redimida. Isso é tremendo, irmãos. Por quê? Aconteceu tudo ao mesmo tempo. Quando aquela amendoeira floresceu, os 3 estágios, eles representavam passado, presente e futuro. E quando aquela vara dele brota, ela produz um botão. E a palavra botão em hebraico é tzitz, que é a mesma palavra para aquele adorno que ia na cabeça do Cohen Agadol, onde estava escrito santidade ao Eterno.
que essa amendoeira carrega? Ela carrega a santidade do Eterno. Por isso que ela está ligada com quem? Com Yeshua. Aleluia. E uma coisa interessante, irmãos, que a palavra Shaked em hebraico, quando você troca as letras, ela dá Kadosh, a santidade. Você percebe que até na etimologia da palavra, isso está batendo um com o outro e mostrando para a gente o que derrubou Korah: a falta de santidade. E o que fez com que Arão continuasse no ministério? A manutenção da santidade. Você entende? Olha só, o Zohar fala das amêndoas, ligando-as ao julgamento. Ele diz assim: as amêndoas são doces e também amargas, simbolizando condenação e absolvição, embora todos os exemplos da Bíblia se refiram apenas a condenação. Quando a vara de Arão floresceu, alguém já estava sendo condenado. Quem estava sendo condenado? O povo, porque se levantou contra ele. Isso fez o quê? Moshe disse para ele assim: olha, corre para o meio do arraial, porque a tragédia já começou a acontecer. Você lembra que geralmente o Senhor falava assim para o Moshe: eu vou punir o povo, eu vou fazer acontecer algo. O Moshe falava assim: não, Senhor, não faz isso não. Eu não sei se você percebeu nessa palavra, o Senhor não avisa Moshe. Moshe tem um discernimento e ele fala: misericórdia, o Senhor já liberou a praga. Olha o que é o homem espiritual. Eu quero que você pare para ver isso aqui, o homem espiritual. Ele estava diante do Senhor e ele teve um discernimento de que a praga tinha sido liberada. Alguma coisa aconteceu ali onde ele estava, que ele viu algo saindo, indo para o meio do povo, e a pessoa começou a morrer. Deixa eu pôr um ponto aqui. Aleluia! Só uma coisa: como o Eterno, ele honra os seus. Aquilo que matou eles, o que foi? O incensário. É o que vai salvar o povo aqui através de Arão. Ou seja, eu vou mostrar para vocês que Arão é o que foi chamado. É ele que vai salvar vocês com o quê? Com o incensário. Aquilo que matou vocês lá, que matou os 250 de rebelde com incensário, é o que vai salvar vocês agora através do meu filho que foi chamado. Quer dizer, tanto o incensário quanto a vara vai fortalecer o chamado que o Senhor deu para Arão aqui, né? E ele vai ser fortalecido para o povo não se levantar. Só um ponto aqui que eu queria colocar: o arrependimento, diz que a única porta que não fica fechada é do arrependimento, né? Que ele sempre está aberta. Todos eles podiam se arrepender antes. E por quê? Porque aqui filho de Pelete, se arrependeu e ele foi salvo. Então quer dizer que Cora, os 250, todos eles tiveram chances. Datã e Abirão, por isso que Moshe fala: vem cá, vamos conversar. Todos tiveram a mesma chance, só que alguns não quiseram se arrepender e essa família se arrependeu e foi salva. A diferença, né, que por isso que quando você está na carne, é a pior coisa que tem na vida, quando você entra na carne, porque você não enxerga mais nada. E só para ilustrar isso que a Rebeca está falando, como que isso é sério, irmãos? Quando uma pessoa que está imbuída da liderança, ela é atacada e ela não tem problema com o Senhor, você vê que o que salva é a oração dela. O incenso representa oração. Está escrito lá no livro de Apocalipse: a oração dos outros, do ímpio, matou eles, mas a oração do justo quebra a maldição e traz vida. Olha que coisa tremenda essa. Por isso que nós temos que entender esses padrões da Torá. Tem padrões aqui que são lindos e nós temos que parar para pensar o seguinte: falar assim, peraí, eu preciso entender isso aqui, eu preciso viver isso aqui.
Enquanto nós andarmos em santidade, as nossas orações não são só ouvidas, elas são respondidas. E isso é tremendo, ela se materializa no resultado que você desejou, que você pediu. Aí você chega e fala assim: Senhor, por favor, eu preciso disso. Aquilo se materializa pela tua santidade, pela nossa santidade, pela nossa obediência, o temor aos céus. Faz com que isso traga um resultado. Mas se a pessoa é rebelde, ela vai orar. Aí vem a minha pergunta: você acha que o Eterno ouve a oração dos rebeldes? Não. Por isso que a Andréia perguntou: e essas igrejas que se dividiram? A gente tem que parar e pensar no seguinte: fala, misericórdia. Será que aquele líder da rebelião está sendo ouvido pelo Senhor? A não ser que eles tenham se arrependido, como a Rebeca falou. Mas se não houve arrependimento, se não voltou para pedir perdão, toda a oração, tudo aquilo que eles vão estar fazendo é para a sua própria condenação. Pastor Robin, sua pergunta. Fala alto. A passagem em relação do momento que Moshe percebeu a ação espiritual, que já vinha a condenação para o meio do arraial, que ele pediu que o Aarão fosse lá e foi como necessário, é aí onde se nasce o conceito da intercessão. Exatamente. Isso, perfeito. A intercessão quer dizer aquilo que ele fez, ele disse para Aaron: vai e intercede pelo povo. Você vai aonde interceder? No meio dos mortos. Está escrito lá na Torá. E o Cohen Gadol não podia fazer isso, que ele se contaminaria. Mas aí Yeshua, colocando a mão numa pessoa com morta ou com algum problema, e não contaminou a santidade de Yeshua, assim como Aharon não foi contaminado pela morte, porque ele foi como intercessor. Olha que coisa tremenda essa também. Agora, eu só quero falar para os irmãos sobre um detalhe que eu acho importante. Rebeca, você tem aí o número das pessoas que morreram? Está aí na Torá? Por favor, o total das pessoas, que eu quero fazer uma observação agora, para os irmãos poderem perceber algo aqui que eu acho que é muito importante. Mais ou menos na faixa de 15 mil pessoas de um dia para o outro. 15 mil pessoas, aproximadamente. Agora, eu queria fazer uma pergunta. Essas almas foram para o inferno. Vai na conta de quem? Vocês entenderam a minha pergunta? Quem é que abriu as portas para essa rebelião começar? E que essas almas vão ser cobradas de quem? Os irmãos entenderam? Provavelmente de quem? De Cora. Então Cora não tem só o peso do seu pecado. Ele vai ser julgado pelos 250, mas Cora, Datã e Abirão, mais 2, mas a sua família, mas esse monte de gente que está morrendo aí, que estão indo no rastro da rebelião dele, ou seja, o peso da condenação desse homem vai ser muito grande, porque ele vai arrastar consigo almas. Então o que eu quero mostrar para os irmãos? Todos aqueles que se rebelam arrastam almas junto com ele para o inferno. Rabino, essa palavra é muito dura, mas é verdadeira. Está aqui. Alguém vai ter que dar conta dessas almas. Eu não estava lá, você também não. Nós não vamos poder dar conta dessas almas, mas ele vai ter que dar conta. Prestação de conta, né? Para ver a seriedade disso aí, irmãos, para a gente prestar atenção no seguinte: o rebelde, ele não carrega só a sua própria rebelião, mas ele carrega o peso daqueles que se associaram a ele na rebelião. Isso vai se cobrar da eternidade. E se você parar para pensar, 15 mil em 2 dias, quer dizer, foi um dia, foi os 250, mais a família de Cora, Datã e Abirão, mas no outro dia 14.700, ou seja, foi mais do que a guerra hoje em Israel. Israel não mataram 15 mil pessoas nessa
em 2 dias. Esses anos todos, É verdade. o tempo todo que está a guerra com o Irã. É verdade. Morreu 15 mil pessoas ali. E você está matando mais com a língua, com a rebelião e com a postura do que a própria guerra em Com si, armas. com armas. Os irmãos perceberam, então, o poder da língua para matar? A gente está vendo aqui o seguinte, hoje, a Torá mostrou para a gente que em 2 dias, Coré matou mais gente do que na guerra. É uma coisa muito impressionante, para a gente ver o poder da espada, que é a língua. Na realidade, não é nem uma espada, é uma metralhadora nesse caso. Horrível isso aqui, uma metralhadora, uma Uzi, saindo e matando um monte de gente. Pois não, pastor? Rabi, agora aquele momento do segredo da arca que o senhor quer falar ou depois? Como é que é? O segredo da arca que o senhor... O segredo da arca eu já contei. Ah, já. Que Cora era como um dos seres viventes. E isso é algo extraordinário. Então eu quero só mostrar para você como que a gente pode ter acesso ao mundo espiritual e se tornar parceiro do Eterno, se tornar parceiro de Yeshua, do Espírito Santo, tendo acesso a isso no nosso serviço, na congregação, no nosso dia a dia, cumprindo os mandamentos do Senhor. Nós nos tornamos o quê? Parceiros do Espírito Santo, para que nós possamos levar a presença de Yeshua e a palavra do Eterno para outras pessoas. Essa parceria gera o quê? Cumplicidade entre os dois lados. Então, quando o Eterno quer fazer alguma coisa, aí a Bíblia diz assim, que o Senhor não faz nada antes sem falar com seus santos profetas. Então, o profeta ele recebe uma palavra antes, um direcionamento, para que ele possa não só resguardar a si mesmo, mas resguardar a vida das demais pessoas, resguardar aqueles que precisam ser abençoados e que estão sendo livres de todo o mal. Porque uma palavra profética, uma orientação que o Senhor dá para o seu povo, é capaz de livrar muita gente de problema. Por isso, os profetas eles eram enviados para que eles anunciassem. E quantas vezes nós lemos no Tanakh, ouvir a palavra do Senhor? Várias vezes, né? Então, tudo isso, irmãos, mostra para a gente o seguinte, que essa paraxá, ela é muito rica e nós ainda não conseguimos explorar quase nada dela. Mas hoje nós podemos expor aqui alguns padrões muito interessantes, que são padrões que vão nos levar à vida. Lembrando o seguinte, quando nós usamos a nossa boca da forma correta, com a kavaná correta, nós trazemos vida. Se fizermos o contrário e usamos com a kavaná errada, podemos trazer morte e destruição para a vida das pessoas. Então vamos tomar cuidado. E lembrando o seguinte, se Cora tivesse conversado com Moshe, com Aharon, e tivesse se colocado no seu lugar, ele não teria morrido e matado tanta gente. E hoje nós estaremos contando a história de Cora de uma forma diferente. Não como um rebelde. Provavelmente nós estaremos contando a história dele como um grande homem de Deus. Um líder proeminente na Torá. Infelizmente ele escolheu um caminho errado. Ele escolheu o caminho da rebelião para fazer com que tudo isso acontecesse. E nós hoje estamos citando ele como exemplo negativo, que foi para o inferno, e a própria tradição judaica diz isso, como um exemplo que não deve ser seguido. Que nós possamos ter a frieza e a compreensão de que, ouvindo essas palavras, nós possamos ser exortados a não fazer o mesmo em nome de Yeshua. Amém? Amém. E você que me acompanha até agora, que o Eterno possa te abençoar em nome de Yeshua. Nós vamos deixar aí o nosso Pix, se você quiser contribuir com esse ministério, você vai ter a oportunidade de fazer isso em nome de Yeshua. Te vejo na nossa próxima paraxá com revelações incríveis das Escrituras. Shalom, shalom, shavuot tov, toda rabá.